E se o problema nunca foi a sua falta de esforço? E se o problema nunca foi a sua falta de fé, de disciplina, de força de vontade? E se, durante todo esse tempo, você esteve fazendo exatamente o que te ensinaram a fazer, pedindo, orando, visualizando, repetindo afirmações, e mesmo assim a vida continuou respondendo da mesma forma, com os mesmos padrões, as mesmas situações, as mesmas pessoas com rostos diferentes? O que ninguém te contou é que o universo não processa pedidos. Ele não lê a sua lista de desejos. Ele não avalia o quanto você se esforçou ou o quanto você merece algo. O universo responde a uma coisa e apenas a uma coisa: quem você acredita ser. Isso não é filosofia abstrata. Isso não é frase de motivação para você salvar no celular e esquecer amanhã. Isso é um princípio que, quando verdadeiramente compreendido, muda a forma como você vê cada área da sua vida. E é exatamente isso que vamos destrinchar aqui, com profundidade, com exemplos reais e com uma clareza que talvez você nunca tenha encontrado antes sobre esse assunto. Então, antes de continuar, faça uma coisa agora. Vá até os comentários e escreva essa frase: eu escolho uma nova identidade agora. Não como um ritual vazio, não como mais uma coisa que você faz porque o vídeo pediu. Escreva porque você está sinalizando para a sua própria mente que algo mudou. Porque o ato de declarar, de colocar em palavras, de tornar visível o que estava apenas como intenção, já é uma forma de começar a reprogramar o estado interno. Escreva agora e continue assistindo. Existe um erro silencioso que a maioria das pessoas comete quando começa a estudar manifestação, lei da atração ou qualquer sistema de espiritualidade aplicada. Esse erro não está na falta de crença, está na direção da crença. A maioria das pessoas aprende a pedir, aprende a verbalizar desejos, aprende a montar o quadro de visão, a escrever metas, a repetir afirmações. E essas ferramentas têm valor. Mas o problema começa na palavra que governa tudo isso por baixo. Uma palavra de 4 letras que sabota o processo inteiro sem que você perceba. Essa palavra é querer. Quando você diz, eu quero dinheiro, a sua mente não registra dinheiro. A sua mente registra a ausência de dinheiro, porque querer implica não ter. Quando você diz, eu quero mudar minha vida, a sua mente não projeta a vida nova. Ela reforça a insatisfação com a vida atual. E quando você passa anos desejando, pedindo, implorando por uma realidade diferente, enquanto o estado interno continua sendo de carência, de espera, de dependência, o que você está fazendo é consolidar exatamente a frequência que gera os resultados que você não quer. Bashar, um dos canais mais estudados na tradição do ensinamento canalizado contemporâneo, explica isso de uma forma muito direta. A realidade é um espelho. Ela não cria, ela reflete. E o que ela reflete não é o que você pensa conscientemente. Ela reflete o estado que você sustenta como verdadeiro sobre si mesmo. Não o que você afirma, não o que você escreve no diário, não o que você declara em voz alta na frente do espelho, mas o estado que você carrega no corpo, nas decisões automáticas, na forma como você reage quando as coisas saem do controle, na narrativa que corre por baixo de todas as outras narrativas. Pense em 2 pessoas que você provavelmente já observou na vida real. A primeira é aquela pessoa que parece sempre encontrar oportunidades, que mesmo em momentos de crise, aparece alguém para ajudar, um negócio se resolve, uma porta se abre. Você já se perguntou por que com ela parece mais fácil? A segunda é aquela pessoa que se esforça muito, que trabalha muito, que quer muito, e mesmo assim a vida parece conspirar contra. Tudo fica mais difícil. Os mesmos problemas voltam com outras roupas. O que separa essas 2 pessoas não é sorte, não é talento, não é nem mesmo esforço.
O que as separa é a identidade que cada uma sustenta por dentro. E a realidade, fiel como um espelho, reflete exatamente isso para cada uma delas. Agora vem a parte que muita gente prefere evitar, porque é desconfortável. A sua identidade atual não é sua escolha original. Ela foi construída sem a sua permissão consciente. Nos primeiros anos de vida, o cérebro humano funciona em ondas θ, que é essencialmente um estado hipnótico. A criança absorve tudo sem filtro. As crenças dos pais, o ambiente emocional da família, as experiências de rejeição ou de acolhimento, os medos coletivos transmitidos por gerações, os padrões de sobrevivência que seus avós desenvolveram para lidar com escassez, todas essas informações foram gravadas em camadas profundas da mente antes que você tivesse qualquer capacidade de questionar se elas eram verdadeiras. Com o tempo, essas crenças formam uma narrativa. Essa narrativa responde perguntas fundamentais como: você é digno de ser amado? Você é capaz de prosperar? Você merece o que é bom? Você é o tipo de pessoa para quem as coisas dão certo? A maioria das pessoas nunca faz essas perguntas de forma direta, mas a resposta que a mente tem para elas governa absolutamente tudo. Governa quais oportunidades você percebe e quais você ignora. Governa como você reage quando alguém se aproxima com amor. Governa o quanto você se sabota antes de alcançar algo que parece grande demais para ser seu. E então, você começa a pedir ao universo que mude a sua realidade. Mas a realidade não sabe nada sobre o que você pediu. Ela só sabe sobre o estado que você está sustentando. E o estado que você sustenta ainda carrega aquela narrativa antiga, aquelas crenças gravadas no θ da infância, aqueles padrões de identidade que não foram escolhidos por você, mas que você passou a defender como se fossem você. O momento em que tudo pode mudar é um momento muito específico. Não é quando você lê o livro certo, não é quando você encontra o guru certo, não é quando a vida finalmente te dá uma prova de que as coisas podem melhorar. O momento em que tudo muda é quando você tem uma percepção interna muito clara. Eu não preciso esperar a realidade mudar para me sentir diferente. Eu posso escolher o estado agora. E a realidade vai responder a esse estado. Isso é o que no campo da física quântica aplicada à consciência se chama de mudança de linha do tempo vibracional. Não é ficção científica. É uma compreensão de que existem infinitas versões da sua vida possíveis, e a que você experimenta é aquela que ressoa com a frequência interna que você sustenta. Quando você muda genuinamente o estado interno, você não está apenas sentindo-se melhor. Você está sintonizando em uma linha diferente de experiências possíveis. Você começa a perceber coisas que antes estavam invisíveis para você. Pessoas, oportunidades, informações que antes pareciam não existir, de repente aparecem. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a frequência que está transmitindo e, portanto, o que o mundo te devolve. Vamos tornar isso concreto com um exemplo que qualquer pessoa pode reconhecer. Imagine uma pessoa que está endividada. Ela se vê como endividada. Ela acorda pensando em dívidas, dorme pensando em dívidas, organiza cada decisão do dia em torno da realidade de ser endividada. Isso cria um estado. E esse estado gera um campo de percepção onde ela enxerga mais problemas do que soluções, mais ameaças do que oportunidades, mais razões para travar do que para agir. Agora imagine que essa mesma pessoa tem uma virada interna. Não necessariamente uma virada financeira, nenhum dinheiro entrou na conta ainda. A virada é de identidade. Ela decide que não vai mais se ver como alguém endividado. Ela começa a se ver como alguém que está aprendendo a administrar dinheiro com consciência. Isso parece pequeno, parece até ingênuo, mas esse shift interno começa a mudar as decisões.
Ela para de gastar de forma impulsiva, porque impulsividade já não combina com a nova identidade. Ela começa a notar informações sobre finanças que antes passavam invisíveis. Ela tem uma conversa diferente com um amigo porque o tom da conversa mudou. E aos poucos, as pequenas decisões diferentes começam a acumular resultados diferentes. Não foi o universo que magicamente pagou as dívidas dela. Foi ela que mudou o estado interno, e o estado interno gerou percepções diferentes, que geraram decisões diferentes, que geraram resultados diferentes. Isso é manifestação no nível mais prático e mais real. Não é magia, é alinhamento entre identidade e ação. Agora vamos falar sobre uma ferramenta que acelera esse processo de forma significativa. Uma das descobertas mais consistentes no campo da neurociência comportamental é que escrever à mão tem um efeito diferente sobre o cérebro do que digitar, do que pensar, do que falar. Quando você escreve, você está ativando múltiplas regiões cerebrais simultaneamente. Você está tornando tangível algo que era apenas energia mental. E quando você faz isso de forma consistente, com intenção, com gratidão, com clareza sobre quem você está escolhendo ser, você está literalmente criando novos caminhos neurais. É por isso que muitas pessoas que estão nesse processo de mudança de identidade estão usando o caderno de cocriação e gratidão, que está disponível no link da descrição desse vídeo. Esse caderno foi criado com um propósito muito específico: ajudar você a organizar a nova identidade que você está escolhendo, registrar gratidão e alinhar pensamentos e emoções de forma diária. Porque a consistência é tudo nesse processo. Uma semana de clareza não muda uma vida, mas 30 dias de escrita intencional, de gratidão genuína, de declarações de identidade feitas com presença, isso cria um momentum interno que começa a se manifestar no externo. O caderno não é um diário comum. Ele é uma ferramenta de cocriação. Você não está apenas registrando o que aconteceu. Você está escrevendo a realidade que você está escolhendo viver. E essa diferença é fundamental. Porque quando você escreve a partir do estado de quem você já é, e não de quem você quer se tornar, você está vibrando no campo da realidade que deseja, e não no campo da ausência dela. Existe um princípio que aparece em diversas tradições espirituais ao redor do mundo, do budismo ao judaísmo místico, do ensinamento indígena ao estoicismo, e que Bashar articula de forma muito precisa. A gratidão não é apenas uma reação ao que já aconteceu. Ela pode ser uma postura antecipada diante do que você já decidiu que faz parte da sua realidade. Isso parece paradoxal à primeira vista. Como agradecer por algo que ainda não aconteceu? Mas a lógica vibracional é precisa. Quando você agradece antecipadamente, com genuinidade, com emoção real, sem a voz interna dizendo, mas isso ainda não é verdade, você está vivendo no estado da realidade que deseja. Você não está pedindo, você está sendo. E ser vem antes de ter, sempre. A maioria das pessoas inverte essa ordem. Elas esperam ter para então ser, esperam a prova para então acreditar, esperam o dinheiro para então se sentir seguros, esperam o amor para então se sentir amados. Mas a ordem real é ser primeiro, e a realidade responde ao ser, não ao esperar. Como você sabe se sua identidade está genuinamente mudando? Existem sinais que não mentem e que não têm a ver com resultados externos ainda. O primeiro sinal é uma redução na ansiedade de base. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você parou de se relacionar com eles a partir de um estado de urgência e desespero. Isso é um sinal de mudança de identidade. O segundo sinal são decisões mais firmes. Você para de se perguntar tanto se merece, se é certo, se vai dar certo. As escolhas ficam mais naturais porque elas vêm de um estado mais estável. O terceiro sinal são oportunidades inesperadas.
Pessoas que aparecem do nada com propostas que fazem sentido, informações que chegam no momento certo, conversas que abrem portas que você não estava nem procurando. Não é coincidência, é ressonância. O quarto sinal, e talvez o mais sutil, é uma mudança na qualidade das pessoas que entram na sua vida. Você começa a atrair pessoas que vibram em um nível diferente. Pessoas mais prósperas, mais conscientes, mais generosas, mais criativas. Isso acontece porque a sua frequência interna mudou. E, portanto, o tipo de campo que você está criando ao seu redor também mudou. E o campo atrai o que ressoa com ele. Mas aqui vem um aviso importante, porque muita gente começa esse processo, sente os primeiros resultados e então, de repente, recua. A mudança real está acontecendo e, de repente, aparece um sabotador interno que puxa de volta para o estado antigo. Por quê? Porque o cérebro humano tem uma função primária que não é a felicidade, é a sobrevivência. E sobrevivência, do ponto de vista do cérebro primitivo, significa familiaridade. O que é familiar é seguro. O que é seguro é confortável, mesmo que seja doloroso. Então, quando você começa a mudar de verdade, o cérebro dispara um alarme. Isso não é familiar. Isso não é seguro. Volta para onde você estava. E a maioria das pessoas obedece esse alarme sem perceber. Ela sabota o negócio que estava crescendo. Ela afasta a pessoa boa que estava se aproximando. Ela volta para os hábitos antigos com uma justificativa racional que soa muito convincente. Não foi sabotagem, foi circunstância, foi azar, foi o outro. Mas, no fundo, foi o cérebro tentando restaurar o estado familiar de identidade. É por isso que a repetição diária não é opcional. Não é um bônus para os mais dedicados. É o mecanismo central do processo. Você precisa criar uma nova familiaridade. E familiaridade se cria com repetição. Escrever todos os dias. Praticar o estado interno todos os dias. Agir a partir da nova identidade todos os dias. Mesmo quando parece artificial, mesmo quando a voz interna diz que você está fingindo, porque no começo, qualquer nova identidade parece uma fantasia. Com o tempo, ela se torna a realidade mais conhecida que você tem. Existe também algo que muitas pessoas subestimam nesse processo: o ambiente humano ao redor. Mudar identidade sozinho é possível, mas é muito mais difícil. O ser humano é um ser profundamente social, e a nossa identidade é construída e mantida em grande parte pelo espelho que as pessoas ao nosso redor nos devolvem. Quando você está em um ambiente onde todos vibram no mesmo padrão antigo, a pressão de volta ao estado original é constante. Não porque as pessoas são más, mas porque sistemas, incluindo sistemas humanos, tendem ao equilíbrio. E o equilíbrio que eles conhecem é o antigo. Por isso, fazer parte de uma comunidade que está no mesmo processo faz uma diferença enorme. É por isso que existe a opção de se tornar membro desse canal. Os membros têm acesso a conteúdos exclusivos, reflexões mais profundas, materiais extras sobre manifestação, consciência e identidade. Mas além do conteúdo, existe algo mais importante: o campo coletivo. Quando muitas pessoas estão se movendo na mesma direção interna, isso cria um suporte que vai além do intelectual. Você não está sozinho nessa caminhada. E saber disso, sentir isso, faz com que a nova identidade se consolide de forma muito mais sólida. Agora eu quero te propor um experimento, não uma teoria, um experimento real que você pode começar hoje e observar os resultados nos próximos 7 dias. Durante 7 dias, faça 3 coisas todos os dias, sem exceção. A primeira, escreva no caderno a nova identidade que você está escolhendo, não como um desejo, como uma realidade presente. Eu sou alguém que atrai oportunidades. Eu sou alguém que administra bem o que tem. Eu sou alguém que merece amor e dá amor.
Escreva na primeira pessoa no tempo presente com a maior emoção genuína que você conseguir trazer. A segunda, pratique a gratidão antecipada por pelo menos 5 minutos. Feche os olhos, respire e sinta gratidão pela realidade que você já decidiu que é sua. Não como uma visualização de cinema, como um estado corporal real de gratidão. Deixe o corpo entrar nesse estado. Isso é o que diferencia uma prática de manifestação eficaz de uma que é apenas intelectual. A terceira, durante o dia, tome pelo menos uma decisão a partir da nova identidade. Uma decisão pequena está ótima. O ponto é agir como a versão de si mesmo que você está cultivando. Pelo menos uma vez por dia, de forma consciente e intencional. Ao fim dos 7 dias, observe. Não procure por milagres. Procure por mudanças sutis. Uma conversa que tomou um rumo inesperado. Uma oportunidade que apareceu do nada. Uma sensação interna diferente. Uma percepção que você não tinha antes. Esses são os primeiros ecos da realidade respondendo à nova identidade. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta que parece simples, mas que tem o potencial de reorganizar tudo se você a levar a sério. Se a realidade responde à sua identidade e não aos seus pedidos, quem você está sendo todos os dias? Não quem você gostaria de ser. Não quem você planeja se tornar quando as coisas melhorarem. Não quem você era antes das coisas difíceis acontecerem. Mas quem você está sendo agora, no dia a dia, nas pequenas decisões, nas reações automáticas, nas histórias que você conta sobre si mesmo quando ninguém está ouvindo, quando você está sozinho no carro, no silêncio antes de dormir, nos primeiros segundos ao acordar. Essa é a identidade que a realidade está lendo. E a vida inteira é uma resposta a essa leitura. A transformação não exige que você se torne outra pessoa. Ela exige que você pare de sustentar uma versão de si mesmo que foi construída por circunstâncias que já ficaram para trás. Você não é as crenças que a sua família te passou. Você não é os medos que a sociedade gravou em você. Você não é os resultados que a vida produziu até agora. Você é a consciência que está tendo essa percepção agora. E essa consciência tem a capacidade de escolher. Não uma escolha de pensamento superficial. Uma escolha de estado. Uma escolha de identidade. Uma escolha de quem você decide ser a partir de agora, com todas as implicações que essa decisão traz para como você age, como você percebe, como você responde e como você cria. A realidade não vai te pedir permissão para mudar. Ela não vai te apresentar um formulário para assinar. Ela simplesmente vai continuar respondendo ao que você está sustentando por dentro. E quando o que você sustenta por dentro mudar de verdade, a realidade vai mudar também. Não como magia, como alinhamento. Você passou tempo suficiente pedindo. Agora é hora de ser. Então vai até os comentários e escreve: Eu escolho uma nova identidade agora. Deixa essa declaração registrada. E se você quiser uma ferramenta para sustentar esse processo com consistência e profundidade, o caderno de cocriação e gratidão está no link da descrição. Ele foi criado para ser o suporte diário da sua nova identidade. Um lugar onde você escreve a realidade que está escolhendo, onde você pratica a gratidão antecipada e onde você consolida, dia após dia, quem você decidiu ser. E se você quer ir mais fundo, com conteúdos exclusivos, reflexões mais densas e uma comunidade que está nesse mesmo processo, considere se tornar membro do canal. O campo coletivo faz diferença. Você não precisa fazer isso sozinho. Obrigado por chegar até aqui. Esse conteúdo foi desenvolvido a partir de estudo humano profundo sobre consciência, identidade e manifestação, com apoio da inteligência artificial para organização, estruturação e refinamento das ideias.
A pesquisa, a curadoria dos conceitos e a intenção por trás de cada palavra são humanas. A IA foi a ferramenta que ajudou a dar forma a essa intenção com clareza e densidade. Esse é o futuro da criação de conteúdo. Inteligência humana e artificial trabalhando juntas a serviço de algo que realmente importa.